Você sabia que o inimigo ele tem modos operantes para travar a minha e a sua vida e que para ele pouco importa se você acredita nisso ou não? Inclusive, se você não acredita, para ele ainda é melhor, porque você facilita o trabalho dele, não fica atrapalhando. Mas se você souber que modos operantes são esses, você pode identificar e entender o porquê que tem coisas na sua vida que ainda estão travadas. Tem pessoas que as coisas simplesmente não andam. Elas oram, fazem tudo certinho, mas parece que tem sempre uma coisa ali empatando elas de crescer, de romper. Sempre tem uma distração, sempre tem algo para desanimar. Isso não é por acaso. A Bíblia fala que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas na grande maioria das vezes, ele não faz isso de uma forma óbvia. Ele faz isso de uma forma muito sutil e silenciosa. E nesse vídeo aqui eu quero te falar 5 formas que o inimigo age nas nossas vidas para nos impedir de viver aquilo que Deus já liberou sobre a gente. Caso você identifique uma dessas coisas, não é para você se assustar. Muito pelo contrário, é para você se posicionar espiritualmente. Seja muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Carol Frutuoso. Nesse canal aqui eu trago vídeos sobre a palavra de Deus. Eu trago conteúdo sobre cura, identidade, restauração e intimidade com o Senhor. E eu percebo como o inimigo ele é sujo e ele age de forma muito sutil nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que o inimigo vai aparecer ao redor de fogo, com chifres, para poder nos assustar, mas não é assim que ele age. E esse vídeo aqui não é para falar do inimigo, tá bom? Esse vídeo aqui é para te despertar, para que você consiga identificar os modos operantes dele e se posicionar em relação a isso. O primeiro modo operante do inimigo é a confusão na mente. Essa é muito clássica e ele ama usar a mente como um campo de batalha. Ele começa a lançar setas na nossa mente e começa a trazer vários pensamentos do tipo: Deus não te ouve, nada vai mudar na sua vida, você não é capaz, você sempre estraga tudo, Deus se esqueceu de você. Quando você começa a acreditar nesses pensamentos, aí você começa a duvidar de Deus, duvidar de você mesma e duvidar das promessas que Deus já falou a seu respeito. A Bíblia fala em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Por quê? Porque muitas batalhas espirituais elas começam na mente. O inimigo metralha a nossa mente porque ele sabe que lançando seta na nossa mente, a gente se autodestrói. Então, às vezes, ele não vai chegar para você e pegar você pelo braço e querer destruir a sua vida. Mas ele vai lançar um pensamento, que vai fazer aquilo descer para o seu coração e você mesma começa a impedir de viver aquilo que Deus já preparou para você. O segundo modo operante de Satanás para travar a sua vida é o desânimo. Você até começa bem, você começa a orar, você começa a buscar a Deus, começa a ler a palavra, começa a fazer um propósito, começa ali um processo de mudança de vida, mas de repente o que é que acontece? Vem um peso sobre você, vem um desânimo, vem um cansaço, vem uma sensação de que aquilo não vale a pena. Isso aconteceu com muitos homens e mulheres da Bíblia. E o inimigo sabe bem de uma coisa: se ele não consegue te parar, o que é que ele vai fazer? Ele vai te cansar, porque ele sabe muito bem que quem desiste não chega à promessa que Deus já liberou. O terceiro modo operante são as distrações que te afastam de Deus. Escute isso aqui: nem sempre o inimigo vai usar coisas ruins para te afastar de Deus. Às vezes ele vai usar distrações, coisas que parecem super inocentes, excesso de redes sociais, preocupação demais, às vezes uma promoção no trabalho que requer ali mais do seu tempo, mais da sua disposição e você acaba que está muito focada em determinada coisa e não tem mais tempo para Deus. E aí, sem perceber, você para de orar, você para de ler a palavra, você para de fazer os propósitos que você fazia antes e sem perceber, porque esse é o foco de Satanás, é fazer de forma muito sutil. Sem perceber, você se afasta da presença de Deus e aí você entra num campo muito perigoso porque você fica vulnerável. Nosso espírito precisa do Senhor. A gente precisa se alimentar diariamente, a gente precisa se relacionar com o Pai, senão a gente esfria, senão a gente acaba se distraindo com os prazeres da carne. E aí é exatamente o que o inimigo quer, plantar uma distração na sua cabeça, para que você, os seus olhos brilhem ali e você comece a focar em outra coisa e tirar a sua atenção
do que realmente importa do propósito que Deus tem para a sua vida. Outro modo operante de Satanás para travar a sua vida é manter as suas feridas abertas. O inimigo, ele não tem medo de você ferida, ele tem medo de você curada, porque ele sabe que uma mulher curada, ela cura gerações. Então, feridas do tipo rejeição, abandono, culpa, traição, palavras que marcaram a sua vida, se ele manter você ferida em relação a isso, o que é que acontece? Você se mantém insegura, com medo, você fica com dificuldade de confiar em Deus, porque afinal você acha que Deus se esqueceu de você, que você já passou do tempo. E muitas vezes o que está impedindo você de avançar e entrar na Terra Prometida são as feridas que o inimigo fica alimentando dentro de você, para que você fique presa dentro desse ciclo, não consiga romper, e aí fica muito mais fácil dele travar a sua vida. O quinto modo operante é ele fazer você se esquecer de quem você é em Deus. Talvez essa é a estratégia mais perigosa, porque o inimigo está mexendo aí na sua identidade. Ele quer fazer com que você perca a sua identidade. E foi isso que ele fez com Jesus lá no deserto. Ele começou a tentar plantar dúvidas na cabeça de Jesus e começou a dizer: se tu és mesmo filho de Deus, então te lança daí, então transforma essa pedra em pão. E ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele fica nos provocando, ele fica gerando dúvida na nossa mente, para que a gente se sinta fraca, para que a gente duvide de quem a gente é, para que a gente se sinta incapaz, rejeitada. Mas a verdade é que ele sabe que quando você se posicionar e entender quem você é em Cristo, filha, herdeira, amada, protegida, perdoada e restaurada, o inimigo sabe que vai perder força diante de você. Então ele vai tentar de todas as formas te manter presa naquela tristeza, presa naquela traição que aconteceu com você. Ele vai deturpar a sua imagem de você mesma. Mas sabe qual é uma das coisas maravilhosas que eu amo em Deus? É porque na palavra de Deus o Senhor está diariamente falando conosco. Diariamente. E o inimigo, ele pode sim tentar várias estratégias para travar a nossa vida, para nos tirar da presença de Deus, mas uma coisa é muito certa: o inferno, ele não consegue vencer uma pessoa que decide se posicionar e andar em obediência com Deus. A Bíblia fala em Tiago 4:7, resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Percebem qual que é a ordem? Primeiro você se submete a Deus, depois você resiste ao diabo. E quando você faz isso, você começa a se posicionar no mundo espiritual. E aí não tem como o inimigo ter força nem poder sobre a sua vida. A vitória, ela começa a se manifestar na sua vida. Todos esses modos operantes que eu estou passando aqui para vocês, aconteceu comigo. Ele agiu na minha vida dessa forma. Enquanto eu estava no meu processo de cura e resgate de identidade e restauração com Deus, o Senhor começou a me mover em cada uma dessas fases. No ataque da mente, nas distrações, no desânimo, nas feridas que eu não deixava o Senhor curar e na minha identidade que estava roubada. E se eu não tivesse me posicionado, hoje eu não conseguiria me ver como o Senhor me vê. E é isso que Deus quer com você, que você comece a se enxergar como ele enxerga você, você comece a se enxergar como filha. No meu discipulado, o Restauradas, que é um processo onde a gente passa por essas fases, a fase de restauração, de resgate de identidade, cura das feridas, restauração interna e externa e relacionamento e intimidade com Deus, a gente se aprofunda em cada uma dessas etapas. A gente faz o nosso quarto de guerra toda semana para jejuar juntas, para orar juntas, para se movimentar no mundo espiritual, para chamar a atenção de Deus, porque como eu falei no início do vídeo, o inimigo não tem medo de você ferida. Ele tem medo de você curada e posicionada. Eu vou deixar o link do discipulado aqui embaixo, caso você sinta que o Senhor está te chamando para um processo mais profundo de posicionamento, de cura, de restauração. Eu tenho certeza que esse discipulado vai trazer direção e acompanhamento de Deus para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente aqui embaixo se tem algum modo operante desse que você sente que o inimigo vem trazendo aí para a sua vida. Agora você já consegue identificar e você sabe que você precisa se posicionar no mundo espiritual. Se inscreve aqui no canal, muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito.
Então se inscreve, porque isso ajuda o canal a crescer, o YouTube percebe que esses conteúdos são relevantes, a gente semeia na vida de outras pessoas e espalha o evangelho ao máximo de pessoas que a gente conseguir. Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.